Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela aborda um tema importantíssimo para concursos, que é a colocação pronominal. Vamos ao enunciado. Assinar a alternativa em que a colocação pronominal está empregada corretamente. Primeiro ponto, o que aborda a colocação pronominal? A colocação pronominal ela fala de 3 processos que abordam a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Eu tenho a posição proclítica ou a próclise, que é a posição em que o pronome oblíquo átono fica anteposto ao verbo. Eu tenho a mesóclise, que é a posição em que o pronome oblíquo átono ele fica entre o verbo e a sua desinência. Por fim, eu tenho a ênclise, que é a posição em que o pronome oblíquo átono fica após o verbo, ligado por hífen. Dito isso, vamos às alternativas. Na letra A eu tenho: aqui vendem-se bons vinhos. Primeiro ponto: quais fatores determinam a ocorrência da próclise, mesóclise e ênclise? São diversas regras. A maioria das regras se concentram na próclise. E a próclise ela é muito baseada nas chamadas palavras atrativas ou fatores proclíticos. Mas o que são palavras atrativas ou fatores proclíticos? Muito simples. São determinadas classes de palavras que forçam o pronome oblíquo átono a ficar anteposto ao verbo. Mas quais são essas classes de palavras? São os pronomes indefinidos, interrogativos, relativos, os advérbios e as conjunções subordinativas. Essas 5 classes de palavras são as classes de palavras que forçam o pronome oblíquo átono a ficar anteposto ao verbo. Perceba que, nesse contexto, eu tenho um aqui. Qual é a classificação morfológica do aqui? O aqui é um advérbio de lugar. E como advérbio de lugar é o quê? É uma palavra atrativa. Perceba que esse si está posposto. Essa posição em que se encontra na letra A é a posição enclítica, onde ocorre o processo que eu já denominei antes, né? A ênclise. Então, a colocação pronominal está incorreta, né? Por quê? Porque se o aqui é um advérbio de lugar e os advérbios são palavras atrativas ou fatores de próclise, fatores proclíticos, o pronome oblíquo átono deveria estar anteposto à forma verbal vendem. Então, como ficaria a colocação pronominal correta? Aqui se vendem bons vinhos. Lembrando que esse se aí é o quê? Além de ser um pronome oblíquo átono, é o quê? É um pronome apassivador, né? Eu posso inverter essa estrutura e falar: bons vinhos são vendidos aqui. A classificação do se também é esta no contexto. Isso não altera a análise da questão, mas é uma curiosidade importante. Letra A incorreta. Há um solecismo, desvio ou erro de colocação pronominal. Vamos à letra B. A aluna que emprestou-me o livro não veio hoje. Perceba que eu tenho, nesse contexto, o quê? O que é o que nesse contexto? O que ele tem diversas classificações, mas 2 se destacam. A primeira é conjunção subordinativa integrante e a segunda é pronome relativo. A conjunção subordinativa integrante, ela introduz a oração subordinada substantiva. E o pronome relativo, ela introduz o quê? A oração subordinada adjetiva. Como nós verificamos esse uso? Muito simples. Quando eu tenho conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante, eu substituo por isso, todo o segmento. Eu posso dizer: a aluna isso não veio hoje? Não faz muito sentido, né? Não há coesão nem coerência. Agora, quando eu tenho o que pronome relativo, eu posso substituir por o qual, a qual, dependendo do referente. Como é um referente feminino, eu posso dizer: a aluna a qual emprestou meu livro veio hoje? Faz sentido, né? A coerência. Se há coerência, eu tenho um pronome relativo. E no rol das palavras que eu mencionei anteriormente, o pronome relativo é uma palavra o quê? Uma palavra que existe próclise, é um fator proclítico, é uma palavra atrativa. Então, a colocação pronominal aí também está incorreta, né? Como seria o correto? A aluna que me emprestou o livro não veio hoje. A aluna a qual me emprestou o livro não veio hoje. Então, essa seria a colocação pronominal correta. Letra B, incorreta também. Solecismo de colocação pronominal. Na letra C, nós temos: jamais perdoá-lo-ei por ter ferido meus sentimentos. Aí é um caso interessante. O que é o perdoá-lo-ei?
perdoá-lo-ei é chamada forma verbal mesoclítica. E o que é a forma verbal mesoclítica? É quando eu tenho um verbo e o pronome oblíquo átono está entre o verbo e a desinência. É possível identificar que o verbo está conjugado no futuro do presente. É sabido também que a mesóclise só ocorre com verbos no futuro do presente e futuro do pretérito. E o pronome oblíquo átono fica entre o verbo e a desinência. Esse lá resulta do quê? Da forma verbal. Perdoarei, mas o lá, né? Quando eu tenho uma forma verbal que termina em R, S ou Z e eu combino com os pronomes oblíquos átonos, resultam nas formas lo, lá, los, las. E a desinência, modo temporal, relativo ao futuro do presente, ela fica posposta. Agora, o mais importante, apesar dessa forma verbal mesoclítica estar construída correta, ela é correta no contexto, a colocação pronominal está correta, vamos aferir. Eu tenho esse jamais. Qual a classificação do jamais? Muito simples. Assim como hoje, jamais é um advérbio de tempo. Se é um advérbio de tempo, acontece justamente como na letra A, né? Nós temos um advérbio. Na letra A era de lugar, na letra C é de tempo. Então a colocação pronominal está incorreta. Por quê? Porque eu tenho uma ordem de prioridade na colocação pronominal. Eu tenho primeiro a próclise, depois a mesóclise, por fim a ênclise. Ou seja, se houver um verbo no futuro, mas houver um fator de próclise, o que eu vou empregar? Eu vou empregar a próclise. Dito isso, como seria a construção de forma correta? Jamais a perdoarei por ter ferido meus sentimentos. A posição correta é proclítica, porque apesar de o verbo estar no futuro, eu tenho um fator que obriga a próclise. Então, ela se torna obrigatória nesse contexto. Então, letra C, incorreta. Vamos à letra D. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Aí é um caso muito interessante. Por quê? Assim como tudo na língua portuguesa, há uma exceção à regra. E quando ocorre essa exceção à regra? Muito simples. Quando eu tenho um verbo no infinitivo, o que é um verbo no infinitivo? Com as terminações AR, ER, OR ou IR. Lembrando que verbos de primeira conjugação terminam em AR, no infinitivo, né? Nessa forma nominal dos verbos. Verbos de segunda conjugação terminam em ER ou OR. E verbos de terceira conjugação terminam em IR. Agora, o que ocorre? Quando eu tenho um verbo no infinitivo, tanto faz eu colocar o pronome oblíquo átono proclítico ou enclítico. Isso, inclusive, ocorre quando eu tenho palavra atrativa, ou seja, independentemente de haver um fator de próclise, a ênclise em relação a verbo no infinitivo, a colocação do pronome oblíquo átono posposto ao verbo é sempre correta. Então eu tenho aí, é preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Está corretíssima. O que eu tenho em magoá-lo? Eu tenho magoar mais o. Como eu já disse anteriormente, as formas verbais terminadas em R, S ou Z, quando combinadas com pronomes oblíquos átonos, resultam nas formas lo, lá, los, las, né? Magoar mais o, magoar, lo. Esse R é suprimido e vira uma forma verbal oxítona, por isso também é acentuada, né? Então, essa construção está correta? Corretíssima. Assim como estaria, é preciso encontrar um meio de não o magoar. Se eu colocar o pronome oblíquo átono anteposto, também está correto, porque seria a posição mais comum, né? A posição de próclise. Então, relembrando o conceito, quando eu tenho um verbo no infinitivo, o que ocorre? A ênclise é sempre correta, inclusive com palavra atrativa. Tem que tomar cuidado com essa construção, porque essa construção aparece muito em provas. Por quê? Porque o candidato ele decora as palavras atrativas, ele as assimila e aparece uma construção dessa, ele pensa, pô, eu sou obrigado a utilizar a próclise, quando não. Em relação a verbo no infinitivo, a ênclise está sempre correta, entendeu? É sempre correta em relação a verbo no infinitivo. Ponto. Então já temos o gabarito, né? Gabarito é a letra D. Por quê? Porque a colocação pronominal está corretíssima aí. Tanto faz a próclise ou a ênclise neste caso. Só que analisemos a letra E e identifiquemos os erros. Na letra E nós temos, em tratando-se de saúde, ele é responsável. Aí você olha a alternativa e você pensa,
Pô, no rol de palavras atrativas eu não tenho pronome pessoal do caso reto, então a ênclise está correta. É um possível pensamento, só que há uma especificidade ainda relativa à próclise. Por quê? Quando eu tenho frase optativa ou exclamativa, a próclise deve ser empregada. Isso é um outro fator não inerente às palavras atrativas. E eu tenho outro dizendo o seguinte: quando eu tenho a preposição em seguida de gerúndio, eu devo aplicar a próclise. Só por isso a construção está incorreta, né? Por quê? Como seria o correto? Em se tratando de saúde, ele é responsável. Então, lembrando dessa regra específica e das frases optativas e exclamativas. Lembrem-se dessas palavras atrativas que eu mencionei, frases optativas e exclamativas e a preposição em seguida de gerúndio. Em se tratando de saúde, ele é responsável, é a forma correta. Essa posição enclítica está incorreta no contexto. Qual o gabarito da questão, então? Letra D. Na letra D, não há solecismo, desvio ou erro de colocação pronominal. Então, gabarito letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.